Caros alunos, vamos dar início à abordagem de um conteúdo extremamente estratégico para a química, sobretudo no campo da química analítica quantitativa, a titulação ácido-base. A titulação lembra algo já estudado na concentração de soluções, o título de uma solução. Na verdade, título é uma concentração. Fazer a titulação, o objetivo da titulação é determinar a concentração de uma solução. A partir de uma solução de concentração conhecida, pode-se chegar à concentração de uma solução desconhecida. Portanto, é um procedimento experimental, mas fundamentado em uma reação química. Neste caso, uma reação química, reação do tipo ácido-base. Daí a titulação ácido-base. Existem outras titulações de outros tipos, mas neste caso o procedimento é fundamentado numa reação ácido-base. Também utiliza-se nesse processo, além de duas soluções, uma de concentração conhecida e outra de concentração desconhecida, também utiliza-se um indicador de pH e nós vamos entender o papel do indicador nesse processo. Em termos clássicos, na titulação utiliza-se fundamentalmente dois instrumentos. Uma bureta, um instrumento volumétrico, munido de uma torneira, e nela coloca-se uma solução de concentração conhecida, chamada de solução padrão. E o outro instrumento é o Erlenmeyer, e nele coloca-se a solução de concentração desconhecida, mas coloca-se um determinado volume dessa solução, agora misturada com um indicador. Como é que se faz uma titulação no laboratório? E, portanto, temos a instrumentação mostrada, a solução de concentração desconhecida, portanto, conhecida como solução problema, a solução de concentração conhecida, chamada de solução padrão. Vamos começar por um exemplo em que se determina a concentração de um ácido a partir de uma solução de uma base de concentração conhecida. Nesse caso, chamamos de acidimetria esse procedimento. Acidimetria, pois o objetivo é determinar a concentração de um ácido. Portanto, titulação de um ácido. Portanto, colocam-se as soluções nesses equipamentos. Portanto, no Erlenmeyer colocamos a solução problema e na bureta colocamos a solução padrão, portanto, a solução de concentração conhecida. Aqui sabíamos o volume inicial, aqui medimos um determinado volume de solução padrão. Nesse caso, como vamos determinar a concentração de um ácido? Vamos colocar na bureta uma base, uma solução de uma base de concentração conhecida. E, portanto, aqui coloca-se um indicador, neste caso, fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador que no meio ácido e neutro exibe uma coloração incolor. Já no meio alcalino, portanto, fenolftaleína exibe um comportamento, exibe uma coloração carmim ou rosada. Então, no início da titulação, essa solução apresenta-se como incolor, porque é um ácido e fenolftaleína no meio ácido é incolor. Portanto, depois de colocar um determinado volume da solução de uma base na bureta, e vai-se abrir a torneira da bureta. Ao abrir a torneira, a solução da base é adicionada ao ácido no Erlenmeyer. Enquanto, portanto, pinga aqui a solução da base,
o Erlenmeyer deve ser agitado para homogeneizar a solução. Bom, à medida que a base é colocada, é adicionada no ácido, o ácido presente aqui, o ácido clorídrico, vai ser consumido pela base, neste caso, o hidróxido de sódio. Mas, à medida que a base é colocada aqui no Erlenmeyer, o ácido vai sendo consumido. Chega-se ao momento em que todo o ácido presente no Erlenmeyer é consumido e neutralizado pela base. Neste momento, notamos quando a solução muda de cor, porque no momento em que todo o ácido é consumido, a solução passa de estado neutro e fica automaticamente alcalina básica. E logo que a solução fica alcalina, ela fica carmim, porque o indicador aqui presente, quando a solução fica alcalina, muda de cor para rosa. Então, neste caso, nós dizemos que atingisse o ponto de equivalência, o instante em que todo o ácido aqui presente é neutralizado pela base. Quer dizer que, quando começamos a ver a coloração rosa, por menor que seja, a solução já começa a ficar alcalina. Por isso, deve-se fechar a torneira imediatamente ao perceber que a solução muda de cor. Agora, depois de se fechar a torneira da bureta, vai-se medir o volume da base gasto nessa reação. Mas, como eu conheço a concentração dessa solução, sabendo o volume gasto para neutralizar aqui o ácido, eu vou conseguir saber o número de moles da base gasto nesta titulação. E então, a partir do volume gasto, nós vamos determinar a concentração aqui. Nós vamos mostrar melhor. Portanto, aqui a solução padrão de concentração conhecida colocada na bureta, a solução problema de concentração desconhecida colocada no Erlenmeyer. O que acontece? À medida que a solução cai, portanto, a solução da base se mistura com a solução do ácido, ocorre uma reação de neutralização. Mas, à medida que essa solução cai no ácido, o ácido vai ser consumido e forma-se o sal cloreto de sódio. Mas chega-se um momento em que todo o ácido aqui é consumido, portanto, no ponto de equivalência. Eu sei que todo o ácido é consumido quando o indicador mudar de cor e me informar, olha, passamos agora a ter uma base. Significa que todo o ácido aqui foi consumido e agora a solução vai ficar básica. E quando nós fechamos a torneira. Então, quando nós calculamos o volume da base gasto, então nós sabemos exatamente qual é o número de moles da base que foi utilizado. Reparem que, se eu multiplicar o volume gasto da base pela concentração da base que nós já conhecemos, nós conseguimos chegar ao número de moles da base gasto na titulação. 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu sei o número de mols da base gasta nessa titulação, eu sei o número de mols do ácido neutralizado. Agora, pela estequiometria da reação, ela me informa que, estequiometricamente, para cada uma mol de hidróxido de sódio, eu preciso, portanto, consegue reagir com exatamente uma mol de ácido clorídrico. Significa que, se foi gasto 2,5 vezes 10 a menos 3 mol da base, então o número de mols do ácido presente é justamente também 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Portanto, o número de mols do hidróxido é igual ao número de mols do ácido. Portanto, a partir
do conhecimento do número de mol do ácido, eu posso calcular a concentração do ácido, já que a concentração é número de mol por volume. Eu já descobri o número de mol de ácido a partir do número de mol da base que foi utilizado, já que um mol da base precisa uma mol do ácido. Então, chegamos à concentração de 0,1 mol do ácido. O volume aqui é o volume adicional. Nós sabemos que, à medida que a base cai aqui, o volume vai sendo alterado, portanto, da solução. Mas o ácido inicial tem um determinado volume e nós chegamos na concentração. O indicador aqui já sabemos, o indicador ele é um ácido, pode ser um ácido, uma base fraca, e na forma ionizada, não ionizada, e na forma ionizada. A cor do indicador depende da quantidade relativa da parte não ionizada com a parte ionizada. E isso é afetado pelo pH da solução. Quer dizer que, se nós formos adicionando base aqui, por exemplo, no ácido, o que acontece? A base contém OH, o OH iria, por exemplo, reagir com H3 ou mais, ion hidrônio. Isso vai deslocar o equilíbrio. Sendo certo que esse indicador é meio ácido e neutro, tem uma coloração incolor, mas no meio alcalino é carmim. Portanto, a nível microscópico, portanto, estamos a ver aqui, esse exemplo agora é diferente, é a alcalimetria, vamos determinar a concentração de uma base, mas a nível microscópico nós já explicamos. Portanto, os íons do ácido clorídrico aqui vão reagir com os íons do hidróxido de sódio. Ou melhor, os íons H+ do ácido reagem com os íons OH- da base, já que essa base está totalmente dissociada e, portanto, o H+ combina com o H- numa reação de neutralização. Só que no início nós temos aqui a coloração rosa, já que o indicador utilizado também é fenolftaleína, e fenolftaleína é meio alcalino, exibe uma coloração rosa. E no início nós não temos nada de HCl, temos apenas aqui o hidróxido de sódio. Mas abrindo a torneira, à medida que o ácido clorídrico é colocado misturado com hidróxido de sódio, essas soluções misturam-se. O hidróxido de sódio é consumido. Significa que a concentração da base vai se diminuir, porque a base é consumida, até o momento em que toda essa base consumida é neutralizada pelo ácido. De forma que, quando já não há nenhuma gotazinha da solução de hidróxido de sódio, a solução é neutra. E fenolftaleína é meio neutro, é incolor. Então a solução agora muda, a solução problema aqui muda de cor rosa para incolor. Portanto, aqui todos os íons OH- da base está neutralizado pelo ácido clorídrico. Interposição a nível microscópico. Portanto, quando se faz uma titulação, é importante ter em conta alguns aspectos. A reação, portanto, tem que ser única. Única justamente porque não adianta ter duas ou mais reações resultantes dessa mistura de soluções. Tem que ser rápida, obviamente, e tem que ser completa, para não termos, portanto, o equilíbrio químico. Os volumes devem ser misturados com todo o rigor. Devem ser calculados com todo o rigor. Porque a partir do volume da solução de concentração conhecida, a partir da medição do volume gasto, é que eu vou saber a concentração da solução, portanto, o problema. Portanto, e ainda temos que escolher um indicador com alguma sensibilidade para que no momento em que todo o ácido é neutralizado ou toda a base é neutralizada, o indicador tem que dar um sinal, por exemplo, a partir da mudança de cor. Portanto, lembrem-se que o indicador é um ácido ou base fraco e, portanto,
O indicador na forma não ionizada exibe uma cor, na forma ionizada uma outra, e a cor da solução do indicador vai depender, sobretudo, do pH do meio e, naturalmente, da quantidade relativa, portanto, dessas duas espécies, tanto a não ionizada e ionizada. Podemos chegar a um momento em que as concentrações da parte ionizada do ácido e da parte não ionizada, se as concentrações forem iguais, vamos ter aqui um 1. E vamos ficar com K' igual a concentração de íon hidrônio. Neste caso, o pH da solução irá coincidir com o pK indicador. Isso significa que, quando nós vamos, portanto, escolher um indicador para uma determinada titulação, temos que levar em consideração alguns aspectos. Eu devo ter ideia de em que pH, portanto, qual é a faixa de pH cobrido ou cobrida pelo meu indicador. No momento em que a reação se completa e que a solução começa a ficar ácida ou básica, o indicador consegue dar conta. Para que isso aconteça, uma pista interessante é que se escolha um indicador, portanto, que tem um pH cujo o seu pK de indicador seja próximo do pH da solução no momento logo a seguir ao momento em que a reação se completa. Portanto, lembremos que cada indicador tem um intervalo em que as concentrações dos outros íons são praticamente idênticas. Neste caso, estamos a falar da zona de viragem do indicador. Portanto, cada indicador possui uma zona de viragem. Nesse caso, o P e K do indicador tem de ter um valor mais próximo possível do pH no ponto de equivalência. Portanto, a zona de viragem do indicador deve ter alguma relação, estar contida na zona em que há variação brusca de pH. No ponto de equivalência, ocorre variação brusca do pH, justamente porque agora passamos a ter uma solução puramente, entre aspas, básica ou ácida. E o indicador tem que dizer, opa, ele já mudou a situação. Deixamos de ser ácido, passamos a ser básico. Ou deixamos de ser base, passamos a ser ácido. Portanto, existem muitos indicadores, cada um com a sua faixa de viragem. Por exemplo, na nossa reação de ácido clorídrico e hidróxido de sódio, na titulação, por exemplo, do ácido clorídrico, será que o indicador verde de bromocresol serviria? Portanto, vejam a faixa de viragem desse indicador, entre 3,8 a 5,4. Mas de 3,8 a 5,4 a solução é ácida. E se nós usássemos, portanto, esse indicador, quando a solução, quando a reação termina, em que todo o ácido clorídrico é consumido e passamos a ter apenas hidróxido de sódio puro, a solução era básica. E não dava conta, porque, olha, a sua faixa de viragem é de 3,8 a 5,4. Mas fenolftalina utilizada, portanto, em incolor, em solução ácida e neutra, e começa a ficar rosa já na faixa entre 8 a 10. E na nossa experiência, a situação mostrada, usando um ácido forte para titular, usando uma base forte para titular um ácido forte, usamos fenolftalina. Neste caso, no pH igual a 7, a solução passa automaticamente a ficar básica caso continuemos a adicionar a base. Se passa a ficar base, temos que ter um indicador que, olha, por exemplo, a partir de 8 o indicador diz assim, opa, eu vou mudar para rosa, justamente para indicar que a solução agora ficou base. Se eu tenho um ácido, a solução
ficou básica, significa que o ácido foi totalmente consumido, por isso eu teria que fechar logo a minha bureta para não errar no cálculo de volume. No volume, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula sobre a titulação. Portanto, pare o vídeo, retroceda, discuta com o seu professor e os colegas. No vídeo seguinte nós vamos tratar da titulação, mas na parte, sobretudo, do cálculo de pH durante a titulação. Como é que varia o pH de uma solução à medida que a titulação procede. Portanto, caro aluno, até a próxima, foi um prazer. Eu espero que você tenha assimilado o essencial desse conteúdo maravilhoso e de extrema relevância para a química. Relevância para a química.